O líder palestino, da Autoridade Nacional Palestina, ou seja, o herdeiro de Yasser Arafat, Mahmoud Abbas, é um líder idoso, né, sem muita credibilidade entre os próprios palestinos, me parece. Aquele dia, no domingo lá, o Hamas deu uma certa demonstração de força, porque botou homens lá armados, mascarados, enfim, quando se pensava que ele estaria destruído, ou aquilo foi uma encenação, né, tudo pode ser. Né? Vamos conversar contigo, professora. O que tu acha que pode acontecer para o futuro de Gaza, especialmente? Por onde seria o ideal? A gente tem, infelizmente, alguns pontos comparativos no passado muito ruins em uma situação de conflito, né? Vamos ver, por exemplo, o Afeganistão, o próprio Iraque, são situações em que os estados eles não conseguiram, de fato, se reerguer após os conflitos que tiveram, né? Mesmo com muito apoio financeiro oriundo do Ocidente, particularmente dos Estados Unidos. Pensando politicamente com Donald Trump na presidência, acredito que, primeiro, Estados Unidos vai acabar olhando muito para o seu interior. E olhando muito para o seu interior, isso faz com que, tal como pensando, olhando para o primeiro mandato do Trump, isso vai deixar um pouco o plano internacional de lado. Consequentemente, ajuda financeira para uma eventual reconstrução, eu penso que isso não seria um caminho viável. Porém, nessa parte do acordo, dessas 3 fases, o que a gente chegou num consenso, basicamente, no último domingo, foi sobre a primeira fase, que eram essas trocas e a entrada de ajuda humanitária. Em relação à segunda etapa, ainda tinha muito debate para acontecer, e a terceira etapa só ficou dito: tentaremos conseguir uma paz. Lembrando que um cessar-fogo não é, como já foi dito aqui pelos colegas, um acordo de paz. Lembrando, por exemplo, se a gente for olhar a situação das Coreias, as Coreias desde 53 ainda estão num cessar-fogo, ou seja, a gente tem uma situação ali de um potencial conflito. Então, notem que estar num cessar-fogo não significa que a gente vai obter a paz. E também, se olharmos para essas outras tentativas desde 2007, quando o Hamas assumiu o poder, pois bem, na faixa de Gaza especificamente, ali começou uma série de problemas em relação ao Estado de Israel que se sentia muito ameaçado por essa situação. Então, de fato, temos ali na faixa de Gaza Hamas, temos ali a Autoridade Palestina no West Bank, na Cisjordânia, e, em tese, 2 governos, mas o mesmo Estado palestino. Então, a gente vai precisar também ter uma reconciliação da própria Palestina como um todo. Qual vai ser o futuro da Palestina? Acho que isso também precisa estar no debate. Claro. Então, não é apenas quem vai reconstruir no sentido de fora para dentro, mas também uma tentativa de reorganização da própria Palestina em si. Só que isso remonta aos debates lá de 48, que nós tivemos no âmbito da ONU e que até hoje se debate. E que, claro, ali nos idos de 2010 tivemos uma tentativa, se reconhece o Estado da Palestina a nível internacional, no âmbito da Assembleia Geral da ONU, mas isso também precisa acontecer localmente para que haja uma paz duradoura. Então, na minha visão, eu penso que para que isso seja possível, essa potencial reconstrução, não é só um acordo de paz que a gente vai precisar pensar, mas também quem pode financiar, e vejo daí aqui uma possibilidade da China acabar tendo uma potencial atuação muito maior do que os Estados Unidos com Donald Trump, tal como a gente visualizou um domínio chinês partindo dessa reclusão, vamos dizer assim, dos Estados Unidos no último governo, e que, penso, precisa também de uma organização política interna, né? Quando a gente olha exemplos internacionais de state building, né, de reconstrução do Estado, eu lembro do Haiti, que até hoje é um Estado falido. Professor Jung, é possível uma força internacional de paz, de reconstrução? Essa é a pergunta de milhões, bilhões, né, Rodrigo? E apesar de eu ter uma perspectiva otimista normalmente em relação aos assuntos em geral, é difícil a gente ser otimista em relação a esse cenário. A gente fala de um teatro ali, um teatro de operações, um cenário que envolve questões religiosas, étnicas, políticas, geopolíticas, geoeconômicas. Ou seja, a gente fala de uma série de camadas que cruzam e que trazem barreiras tanto no nível regional quanto no nível internacional. A gente tem a questão localizada, Israel e Palestina, e só nisso a gente já tem uma questão milenar, como eu comecei falando, e que a gente poderia destrinchar aqui, mas a gente tem interesses geopolíticos ali na região. Essa questão de Donald Trump, a questão de Israel no Oriente Médio,
Israel é o pivô dos Estados Unidos, pivô geopolítico dos Estados Unidos no Oriente Médio. Então, os Estados Unidos não vão abrir mão disso. E até porque, novamente, sempre casando o ambiente internacional e o ambiente doméstico, até porque um dos drivers, um dos direcionadores da política externa dos Estados Unidos é o que se chama, e eu cito aqui um artigo de dois dos maiores internacionalistas que existem no mundo hoje, que é John Mearsheimer e Stephen Walt, em que eles falam sobre o lobby israelense para a política externa dos Estados Unidos. Ou seja, isso é uma questão que mobiliza, inclusive, o eleitorado doméstico para formatar as diretrizes de política externa dos Estados Unidos para o Oriente Médio e para o mundo, respectivamente. Então, novamente, são vários níveis intercalados aqui e que dificilmente nos direcionem e nos apontem para uma solução desse conflito. Muitas vezes não é interesse a resolução desse conflito, infelizmente. A gente tem que falar a verdade aqui. E o que é muito triste para a gente, porque o horror da guerra, novamente, a guerra ela é um horror. A guerra, infelizmente, é um contínuo histórico. Mas eu estou meio kantiano hoje, então vou trazer Kant novamente. Kant ele fala que a guerra ela é inimiga da razão. E que a razão humana, quando ela alcançar o seu pleno desenvolvimento, nós alcançaremos a paz perpétua. Então, é o fio de desenvolvimento da razão que nos leva à paz. A guerra ela é irracional, no fim das contas, mais que se dê racionalidades à guerra. Eu acho que continuaremos vendo muitas irracionalidades ali nos próximos anos, nas próximas décadas, se algo drástico não mudar. O que tu pensa, Gabriel, sobre uma saída possível para Gaza? É a Autoridade Nacional Palestina assumindo? Teria condições de assumir? É uma construção internacional? Por onde passa? Eu acho que, inevitavelmente, vai ter que ser uma construção internacional, porque a Autoridade Nacional Palestina é quase que uma rainha da Inglaterra, né? Assim, eu sei que a AP está na Cisjordânia e o Hamas está em Gaza, mas, objetivamente, o Hamas também está na Cisjordânia, né? E você tem ali, eu sei, nem todos os palestinos apoiam o Hamas, mas o Hamas foi eleito em 2005. Né? Em Gaza. Em Gaza. A partir dali que a coisa começou a encrespar um pouco mais. Eu não sei, eu não gosto de ser reducionista, mas eu tenho estado, inclusive coloquei na coluna de segunda-feira, a frase da Golda Meir de que enquanto os fanáticos não amarem mais os seus filhos do que odiarem os filhos de Israel, eu não vejo realmente uma solução possível assim, e pacífica para esse confronto, porque foram inúmeras as tentativas, né? A própria divisão ali da região em 47, 48, indicava também a criação de um Estado palestino. Foram 6 vezes ao longo da história, desde então, que tentou-se chegar a um acordo para que houvesse os 2 estados e, normalmente, é o lado da Palestina que recusa porque quer a região inteira, ali como eles vêm gritando muito, principalmente nas faculdades dos Estados Unidos, é Palestina livre do rio ao mar, né, que implica, aí, logicamente, na extinção do Estado de Israel. Então, eu não sei, eu acho que o fundamento desse confronto todo passa muito por um ódio muito grande aos judeus.